Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, dia 11. Tornando-se amigo de Deus. Assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Romanos 5:10. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, Pai, Salvador e muito mais. Veja Salmos 89:26, 95:6, 136:3, Isaías 33:22, 47:4, João 13:13, 1 de João 3:1 e Judas 4. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião, apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus, mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Veja Gênesis 5:22 e 6:8, Êxodo 33, 11 e 17, 2 Crônicas 20, verso 7, Jó 29:4, Isaías 41:8, Atos 13:22 e Tiago 2:23. Entretanto, medo de Deus e não amizade era mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação. Quando pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo, que simbolizava nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus, tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Romanos 5:11. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios 5:18a. Um antigo hino diz: em Jesus amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade: nosso Pai, 1 de João 1:3, o Filho, 1 Coríntios 1:9, e o Espírito Santo, 2 Coríntios 13:14. Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Veja João 15:15. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento. Veja João 3:29, e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e a informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz:
Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Êxodo 34:14. Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Ele fez as criaturas. Nenhuma criatura o fez. Começando do nada, Ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Atos 17, 26 e 27. Conhecer e amar a Deus são nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. Jeremias 9, 24. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e de 4 no próximo. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana, ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo o que você faz pode ser passar tempo com Deus, se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por Irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar sua atitude em relação ao que faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Nos dias de hoje é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus. Mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença todo o tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo,
Nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está nesse exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Efésios 4, 6b. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas. Para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia: Não o aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para devaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade feita há mais de 4 séculos reveste-se de especial importância. A Bíblia diz: Orem o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5,17. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como têm feito muitos cristãos ao longo dos séculos. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro. Tu estás comigo. Recebo tua graça. Dependo de ti. Quero conhecer-te. Pertenço a ti. Ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta. Para mim, o viver é Cristo. Nunca me abandonarás. Tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus, não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim neste exato momento. Os monges beneditinos utilizam o soar de um relógio que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade da presença constante de Deus. Esse é o estilo da vida de adoração. Por meio da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele disse. Veja Salmos 1:2, 23:4, 143:5 e Josué 1:8. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra. Veja 1 Samuel 3, 2:21. E até hoje Deus utiliza esse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu ou memorizando-os e refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema,
Isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção de seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23, 12b. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Salmo 119, 97. E as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Salmo 77, 12. Amigos dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Veja Gênesis 18, 17, Daniel 2, 19, 1 Coríntios 2, 7 a 10. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos desta vida, que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas ele revela os segredos de seus planos. Salmos 25, 14. No próximo capítulo, veremos os outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus, mas não espere até amanhã. Comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e a meditar continuamente em sua palavra. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. Dia 11. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: Deus quer ser meu melhor amigo. Versículo para memorizar: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Salmos 25, 14a. Pergunta para meditar: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia?